Mas o que eu dizia antes do excelente parêntese do professor Pachá, um parêntese dentro do parêntese, era que, na verdade, essa ode à malandragem que já havia no samba e que é, vamos dizer assim, elevada à condição de arquétipo por Mário de Andrade, ela teve já no regime de Getúlio Vargas, tantos eram os sambas em homenagem à vagabundagem, que o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famigerado DIP, isso eu não sabia, Sidney, pediu que se fizesse um samba que exaltasse o trabalho. Imagina, é uma coisa bem fascista. Mas, dado o talento dos nossos sambistas, esta determinação do governo de exceção acabou por gerar um belíssimo samba que se chama Bonde de São Januário e que começa... já que eu tenho nas outras aulas... Não, você canta lindamente. Eu acho que seria um desperdício você... Mas já que eu tenho trazido esse talento à luz o meu conhecimento sambístico, só para quem não sabe, este samba que fez época e foi gravado, se não me falha a memória, por Linda Batista, ele dizia assim: quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. E aí dizia o samba assim que, olha, vamos trabalhar, gente. A vagabundagem não dá camisa a ninguém. É o que se chama de arte engajada, só que engajada, no caso, pelo Estado Novo. Pelo Estado Novo. Mas para que todos vejamos o seguinte, no Brasil, que é o país em que quase tudo acaba em pizza, até os processos revolucionários têm algo de carnavalesco. Há uma carnavalização da cultura que é muito ilustrada pelo próprio movimento de 22, que apelou, vamos dizer assim, a metáforas populares, algumas excessivamente populares, em contraposição àquilo que eles achavam que eram amarras da cultura. Mas você tem toda a razão, Sidney. Aquele movimento de 22, muita coisa que fizeram ali foi o que na Bahia chamariam de molequeira e que nós outros aqui no Rio chamaremos de molecagem. Molecagem pura, porque eles falavam de poema piada. Eu tenho para mim que muitas vezes a intenção do poema, desses assim chamados poemas piada, era acanalhar mesmo, era lançar uma provocação gratuita, mais ou menos violenta e tal. Era o aviltamento ao modo de escola literária. Exatamente. Você também, há pouco, apontou um fato muito curioso e muito verídico, que essas rupturas violentas, como houve entre o modernismo e aquilo que o precedeu, dessa maneira, eu acho que não ocorreu nem na transição do classicismo do século XVIII para o romantismo, que foi realmente uma revolução estética, mas não foi com essa fúria, com esse ímpeto de destruição necessariamente, não é? Até porque muitos dos grandes românticos tinham formação clássica. Exatamente. E não, embora criassem um novo movimento estético, não jogaram na lata do lixo tudo. Claro, até ali. Porque eram suficientemente inteligentes e artistas traquejados para saberem que não é assim que as coisas se passam. Da mesma maneira como a natureza não dá saltos, exatamente, a arte também não dá. Exatamente. E quando dá, geralmente são saltos no escuro. Quando a arte dá muitos saltos, como se nada antes tivesse havido de bom, isso, na verdade, acaba por ser denotativo de uma situação de declínio civilizacional. Eu separei aqui alguns poemas de Bandeira que eu gostaria de ler. São poemas, em geral, muito curtos, que eu gostaria de ler e comentar, porque, a meu ver, eles são exemplos de primeiríssima ordem disso que eu acabo de dizer.
a respeito dele. E o professor permite que eu leia só um para por ilustrar favor. algo também que foi Quem dito no livro Cinza das Horas, que é o livro É o primeiro que inaugura livro a trajetória de Bandeira. Uma das coisas que o professor disse ainda há pouco, ele é um poeta romântico, cuja temática é romântica. E escreveu tanto em verso livre como em versos rimados, metrificados, com diferentes tipos de métricas, Sem não dúvida, só a sem métrica dúvida. de ser Até métrica. porque poucos poetas de língua portuguesa conheceram tão bem, tão profundamente, de maneira tão vivida, a nossa grande tradição poética que vem dos cancioneiros. Ele conhecia como a palma da mão. E isso fica visível ou para quem lê a poesia de Bandeira toda e vê a variedade, e também para quem lê a introdução à poesia brasileira, que é um belo ensaio dele. Fica perfeitamente visível. Então, lerei aqui um poema intitulado Chama e Fumo. É um poema todo em tercetos, de uma beleza rara, como vocês verão, e com um cunho totalmente romântico. Amor, chama e depois fumaça. Medita no que vais dizer. O fumo vem, a chama passa. Gozo cruel, ventura escassa, dono do meu e do teu ser. Amor, chama e depois fumaça. Tanto ele queima e, por desgraça, queimado o que melhor houver, o fumo vem, a chama passa. Paixão puríssima ou devassa, triste ou feliz, pena ou prazer, amor, chama e depois fumaça. A cada par que a aurora enlaça, como é pungente o entardecer, o fumo vem, a chama passa. Antes, todo ele é gosto e graça, amor, fogueira linda a arder, amor, chama e depois fumaça. Porquanto mal se satisfaça, como te poderei dizer? O fumo vem, a chama passa. A chama queima, o fumo embaça. Tão triste que é, mas tem de ser. Amor, chama e depois fumaça. O fumo vem, a chama passa. Isto é de uma beleza que eu reputo simplesmente sublime. Fala da efeméride do amor humano. Lembro-me aqui, a propósito, de um texto que nada tem a ver com a poesia de Bandeira, mas é um texto do padre Antônio Vieira, que é o Sermão do Mandato, em que se faz um paralelo entre o amor humano, que é a mera efeméride, e o amor divino, que é o espelho da eternidade espraiado no mundo. Então aqui temos uma temática, um só tempo, romântica, com aquele desencanto dos românticos. Os românticos, na verdade, muitas vezes são homens desencantados. Sem dúvida. Veem o amor como uma coisa boa, porém, também como uma efeméride. E o primor, que é outra coisa que eu destaco aqui, dos versos, das rimas, do uso virtuoso, quase simbolista dos sons. E, para quem, vocês não estão com o poema diante dos olhos aqui, o último verso é um quarteto. É verdade, que aliás é a maneira convencional de você encerrar uma série em tercetos dantescos. É exatamente isso. Eu selecionei uns poucos versos do Bandeira e eu aproveito para dizer que a poesia de Bandeira daria facilmente ensejo a um curso, a um pequeno curso de Manuel Bandeira, que evidentemente é uma coisa que nós não podemos fazer agora, não podemos cogitar agora, mas isso é apenas também para assinalar o fato de que é uma poesia muito rica e de enorme valor estético. Eu gostaria de ler em primeiro lugar um poema do primeiro livro dele, que foi escrito em Teresópolis, como esse que você acaba de ler. 1911. Este é de 1912. É um poema em que ele se define. Chama-se Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa,
remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Isso é a vida, isto é a poesia, a confissão de um homem que aos 20 e poucos anos foi declarado tuberculoso e condenado à morte, porque isso foi numa época que tuberculose em geral matava. E isso fica muito claro, por exemplo, naquele terrível poema dele, Pneumotórax, que eu vou ler agora. Página 100. Enquanto o professor procura... Está aqui. Achou? Achei, sim. Então leia. Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. É Manuel Bandeira inteiro, né? Da cabeça aos pés. Você ia dizer alguma coisa, Sidney? Não, eu ia só assinalar o seguinte. Na minha modesta opinião, Manuel Bandeira é o nosso maior poeta do século XX. Eu concordo. Mas não é o maior parelho com o outro. Na minha modesta opinião, repito, é o maior muito acima de todos os demais. E olha que tivemos grandes poetas no século XX, tivemos uma Cecília Meirelles. Tivemos um Jorge de Lima, que é um grande poeta. Tivemos o Drummond. Tivemos Drummond, mas Manuel Bandeira parece que tangencia mais do que qualquer outro desses o éter da poesia, porque ao ser tão autobiográfico e ao mesmo tempo tão universal, coisa que é difícil, muitas vezes um autor é autobiográfico e parece estar a escrever um diário, seja um memorialista, seja um romancista ou seja um poeta. Ele, ao falar de si, fala de todos nós. Não, repara uma coisa, ele fala de si, fala muitas coisas, mas sempre de uma maneira quase coloquial, como que está conversando pessoalmente, olhando o seu interlocutor nos olhos e narrando fatos da vida, fazendo comentários, discretiando sobre os acontecimentos da vida de um homem, sobre os sentimentos da vida de um homem também. Ele fala continuamente dos sentimentos dele, mas ele faz a coisa com tamanha discrição, quase diria em surdina, que nós mal nos damos conta. E depois que nós fechamos o livro, que a gente vê a riqueza de fatos e de dados que ele passou para nós, assim como quem não está fazendo nada. Não, e além disso, professor, não sei se o senhor concorda, ele escapou a verborragia que era tão comum entre outros da sua época. É verdade, é verdade. E essa é uma das grandes virtudes de Bandeira. Você há pouco estávamos conversando, antes de começarmos a aula, como Bandeira é enxuto, mas não é seco, o que também é outra grande virtude dele. Ele consegue ao mesmo tempo ser sóbrio e ele se dá. O fato é que ele acaba se dando todo. Às vezes há uma dizendo as diferença coisas entre pela metade. A secura e a economia. Ele é econômico. Ele é econômico.